Pago Civil. O Pago Civil hoje ela é dividida em três subídeos. As dificuldades parada respiratória ou parada cardiorrespiratória. Nós temos também as situações que envolvam os lactentes e recém-nascidos e, claro, obstrução de vias aéreas por corpos distantes, ovários. O que acontece na atual circunstância do suporte básico civil? Nós tivemos aí um protocolo 2005 até 2010. Esse protocolo ele venceu no dia 4 de outubro de 2010. E no antigo protocolo nós tínhamos atendimentos diferenciados para as situações. Parada respiratória, 2 ventilações de resgate, checava-se pulso, o paciente continuava sem respirar, sem pulso. Então, procedimento adulto, uma ventilação a cada 5 segundos, 12 vezes, 1 minuto. Criança, a mesma forma. Lactente recém-nascido, uma ventilação a cada 3 segundos, 20 ciclos, ou seja, 20 repetições, durante 1 minuto. Ao término, checava-se pulso. Se, no intervalo dessas ventilações, paciente recobrado, movimentos respiratórios, posição de recuperação e aguardar ambulação ou já providenciar o transporte com oxigênio suplementar direto a caminho do hospital e reavaliando os sinais vitais. Se, ao checar pulso, não tem pulso, parar a caixa respiratória, eram 30 compressões, 2 ventilações, 5 ciclos durante 2 minutos. Porém, o que aconteceu com o protocolo? Durante esses 5 anos de protocolo, o médico ele começou a fazer um estudo. E o que ele começou a detectar? As pessoas leigas e até mesmo alguns profissionais de saúde, quando no intervalo entre compressão, ventilação, e lembrando, e para quem já teve essa oportunidade de estar praticando isso aqui várias vezes, cansativo por sinal, então havia um tempo muito grande decorrido desde o término da compressão para iniciar o início da ventilação. O tempo de sobrevida dos pacientes era um pouco demais. E o processo de óbito, ele acontecia devido a uma falta de oxigenação no sistema. Muitos, quando a gente começa a fazer um trabalho de compressão torácica, as pessoas imaginam que o que eu tenho que recuperar ali, de fato, é o coração. O coração, ele é um órgão secundário dessa atividade, porque o principal de todos é o cérebro. Durante esse estudo, esse médico, ele ocupou em Israel 2 pavilhões inteiros, então, desse lado, protocolo antigo. E aí, como a gente sabe que Israel é uma cidade que é um país que não acontece nada demais, né? Então, desse lado, protocolo antigo. Do outro lado, a tese que ele estava defendendo. Qual era a tese? Não faria mais ventilação artificial, ou seja, aquela respiração boca a boca. Seria um processo dúbio de compressão, ventilação direto, ou compressão, ventilação com material adequado, não usando-se mais o apoio da boca, a não ser que eu tenha dispositivo portátil. E aí são a boca de mask, as máscaras descartáveis. Então, aí sim, eu poderia ainda usar, eu posso usar esse dispositivo. O que acontece? Sai o estudo dele durante 2 anos. Protocolo antigo, o índice de morte ultrapassava os 50%. Protocolo novo, o índice de morte não chegou a 10%. Então, o que acontece?
uma variação que obrigou todo o consenso das cadeias americanas, a cadeia europeia participou desse consenso, a Cruz Vermelha Internacional, e aí chegou-se ao consenso seguinte: hoje, pessoa leiga, qual o procedimento dela diante de uma situação de parada respiratória, dificuldade respiratória grave, que eles falam do gasping. Esse gasping a gente chama isso tecnicamente de gasping, mas numa linguagem bem mais simplória, a gente chama isso de asma de gasping. Então, cara, que você chega e está lá. Ou o cara que de repente não consegue respirar mesmo, ele está ali. Acontece muito com pessoas que têm trauma de tórax hipertensivo, pneumotórax hipertensivo, o hemopneumotórax, que é esse tipo de respiração que a gente chama de respiração cheia de estômago. Mas aí, o que acontece? Para essas pessoas leigas, vou chegar, vou verificar a responsabilidade do paciente, o senhor não responde, abro vias aéreas, faço voz, não consegue respirar efetivamente, não está respirando, ou não tem pulso, o que eu faço? Vou lá, me posiciono e compressão estourada. Tão somente compressão estourada. Quantas vezes for necessária até chegar alguém que possa me substituir, até chegar a equipe de resgate no local, assumir esse paciente e de repente, se for uma equipe do SAMU, que é a única que ainda trabalha com isso, que é o desfibrilador, eles fazem o uso do desfibrilador ou até quando eu não aguentar. Ou seja, você não tem nada disso aqui, ó. Você não tem esse universo aqui. Não tem nada. Aí eu entro com um consenso particular. Você está em casa, com seus filhos, com a esposa. Você conhece. De repente teu irmão, meu parente mais próximo, sabe como é que ele é, não vai fazer protocolo coletivo. Certo? Você pode fazer. Se eu estiver, agora sim, estamos de serviço no determinado local, e aí você chega, equipamento, tudinho bonitinho, prepara, um colega está ali do lado para te auxiliar, você assume essa posição, o que eu vou fazer? 30 compressões, 2 ventilações, e 5 durante 2 minutos. Você falou? Só uma dúvida agora que plantou aqui na minha mente. No caso, tu falou do estudo lá que o cara fez lá em Israel e tal. Aí, eu não sei se eu não entendi. A parte que diz que o cara faz as massagens sem parar, interminadamente, mas lá no estudo do cara lá, ele tinha a respiração auxiliar lá no caso, né? Tem a respiração auxiliar. Mas aí eu te pergunto, no outro caso, o índice de morte foi maior pelo fato de eles não fazerem, eles darem um espaço entre as massagens cardíacas? Era aquele espaço que geralmente, o que acontece aqui conosco? Eu tô aqui, ó. Tá 20, 30 aí, ó. Vou abrir, vou fechar, certo. Mas aí a pergunta... Eu estou só na cena. A pergunta que eu quero que fazer falar. Exatamente no caso que a gente não tem material disponível, ele não aconselha o cara a fazer a respiração boca a boca? Porque você vai... O que é interessante durante as compressões? Débito cardíaco. Eu tenho, na nossa pulsação normal, a gente sabe que o coração ele vai bater entre 60 e 100 vezes por minuto. Durante esse processo de 100 compressões por minuto, eu tenho uma média de 3.700 litros de sangue. Mas aí deixa eu te perguntar, mas o que eu quero saber é o seguinte, o cara que está sendo massageado e não está respirando, do que adianta eu massagear um sangue sem oxigênio, assim? Interessante sua pergunta. Estudos também comprovaram que durante esse processo de compressão, o cidadão ele elimina o gás carbônico, o dióxido de carbono, né? Mas de uma forma involuntária ele vai captar, porque é um processo de bomba. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Então, uma leve quantidade abaixo, a mais ou menos, praticamente 1/3 de oxigênio, ele vai captar. Então, você calcula esse 1/3 de oxigênio
versus as ventilações, que em média, o cara vai fazer uma média de 100 compressões por minuto, e aí você chega a fazer uma média de, em 2 minutos, 200 compressões. Então, realmente impressionante, você não vai funcionar pulmão. Não, eu concordo com vocês, eu concordo. Só queria saber, só queria tirar essa dúvida. Não, claro, vai estar tudo obstruída. Quando eu tenho um apoio de alguém para me dar essa ajuda, vai permanecer. Aí eu te pergunto outra coisa, só para concluir. Aí, no caso, como tu fez essa colocação, se for alguém da nossa família e o cara se sentir seguro para fazer uma insuflação, ele pode fazer. Pode. Mas aí, no caso de pessoas estranhas, ele não recomenda a respiração boca a boca. Por quê? Porque essa não recomendação. Pela parte de contaminação. Nós lembrarmos do protocolo antigo, e aí para quem no caso, foi feita a requalificação aqui com a gente na época, então o que aconteceu ali? Mesmo você fazendo essas compressões versus ventilações, quando você tinha uma pessoa estranha, qual era o grande problema? A possibilidade de se contrair doença, quer seja pelo ar, quer seja por saliva ou contato com sangue. E a própria ventilação, ela já é problema também. Já é problema. Então, o que acontece? Para que se evite esse tipo de situação com pessoas estranhas, e também com uma preocupação muito maior, que é de preservar o cérebro do cidadão, é que se trabalha essa questão das compressões torácicas simultâneas, tão somente ela. Porque é interessante hoje, só para completar aqui, é interessante hoje eu manter o cérebro dele oxigenado, preservado, até chegar no hospital. Para esse principal, essa contaminação do cérebro, a principal é a ventilação, né? É a massagem. E durante a compressão. O principal é a ventilação ou a massagem. Porque a massagem ela é feita justamente para a pessoa respirar, né? Respirar. A partir do momento que ela respira, o cérebro está oxigênio. Aí eu quero saber, o principal é a ventilação, a massagem ou é o conjunto? A compressão. Porque o conjunto, ele vai valer mais ainda com essa situação bem de o suporte. Entendeu? Eu posso fazer as manobras. E aqui, ó, por exemplo, tendo o apoio da pessoa, abriu vias aéreas, estabilizou com a coxa. Está estabilizado, ela está com a via obstruída. Então, eu estou aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30. Aí automaticamente ele já começa. Mas aí deixa eu te perguntar uma outra coisa agora, que eu teve uma instrução com um Cleiton. Aí eu te pergunto, já que você está falando na questão de massagem ininterrupta, né? É necessariamente obrigado a fazer a insuflação e parar de fazer a massagem nesse dado momento que faz a insuflação? Pode parar, mas o mesmo protocolo diz que eu posso estar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 30. Aí ele parou, eu já estou aqui, ó, de novo. Continuei, 30. Pois é, porque eu acho que não para, eu acho que não deve parar, eu acho que não deve parar, porque o coração não para respirar, né? O coração não para. Agora, se eu parar de comprimir e não teve reação cardíaca, ele vai, ó, para, ele volta a zero. Porque o que acontece, como a gente estava tendo a instrução lá, ele estava falando assim, que nosso corpo é como se fosse, é uma bomba injetora, né? O coração não vai injetando sangue. Então você começa no ritmo, 1, 2, o sangue começa a se expandir, 3, 4, 5, 6, até alcançar o dedão do pé. Tu já está mais ou menos em 20 segundos. Aí quando ele vai lá, quando ele começa a voltar aqui, vai de novo. De repente tu parou, tu cortou aquele ciclo. Mesmo que seja, exato, mesmo que seja por 2 segundos, que é o tempo de fazer fazer a insuflação, aí quando tu vai fazer 30 de novo, vai começar do zero de novo. Então assim, o ideal é o cara não pare de massagear, porque aí o coração não tem como parar de bater. Para quem lê o protocolo, é que ele te dá as situações de ventilação simultânea com a compressão torácica, te dá a condição de você trabalhar e paralisar durante 2 segundos e voltar. Mas qual é o ideal? O ideal é que eu faça constante esse processo de compressão. É uma situação interessante, o que é bom é o cara ler o protocolo. Até porque e ele baixa pela internet, viu? Quem quiser baixar. Protocolo RCP 2010. Aí pode botar lá PDF, ele vem embaixo, vem PDF, todinho.
São 32 páginas. Você falou aí que quando você tivesse um caso que uma pessoa estivesse só arquejando aquela respiração fraquinha, aí qual era, o que a gente fazia? Somente compressão. Somente compressão. E não Essa podia palavrinha no complicar. interior muito interessante, que é o gasto, né? O arquejar. Mas aí, deixa eu te perguntar uma coisa com relação ao cara que ele tá inconsciente e com essa respiração debilitada aí. O cara, antes de ele massagear, ele tem que verificar se realmente ele não tem pulso. Porque se ele tiver pulso, mesmo que seja um déficit de batimento cardíaco, tu não pode mudar o ritmo da batida, desregular o batimento cardíaco desse cara, de repente tu entrar com uma massagem e ele ainda tá com o coração batendo. Quer dizer, o coração tá ali, né? No limite, né? Só que aí tu já entra com uma massagem. Que é interessante. Por exemplo, são duas situações distintas. Afogamento. No afogamento, a gente sabe que existem 6 graus de afogamento. Grau 5 e 6 são os mais graves. Né? O grau 4 é um grau intermediário do grave. Mas o que acontece? Lá no princípio, lá no primeiro afogamento, é só o afobado. Exato. O que acontece lá? O cidadão, ele engoliu a água, ele vai se tosse e tal, mas esse processo da deglutição de água, ele também corta, ele vai privar um momento de um oxigênio mais eficaz para ele. Quando ele vai para o afogamento de nível 2, 3, ele já tem perda desse oxigênio. Ele já tem perda desse oxigênio. E no grau 4, o que ele já tem? Ele já tem um acúmulo maciço de dióxido de carbono no organismo. Lá nesse princípio, se nós formos agora no ovário, a mulher é gestante, ela está consciente. Eu não vou fazer compressão subdiafragmática. Por quê? Porque eu vou lesionar quem? O feto. Colar a placenta, posso matar o bebê, provoca uma hemorragia interna, esse bebê vai morrer em poucos minutos. Mas onde é que é feita a compressão torácica? Nela, que está gestante, e no obeso, cidadão obeso. Tórax. E o que está abaixo do tórax? Nessa linha do externo? Coração. Então, querendo ou não, a gente vai provocar uma disritmia. A gente nem diz arritmia, porque o A de arritmia é de ausência, falta. A gente vai provocar uma disritmia, uma mudança de ritmo. Então, isso quer dizer que essa mudança de ritmo, a tendência dela, ela dá um instante no cidadão, que você está aqui dirigindo, aí você está aqui em terceira, e você acha que passou para quarta, e você joga para primeiro. O que acontece com o carro? Pega aquela porrada, e cai. Então, é isso que acontece com o seu coração. Mas logo depois que ele pega ritmo, o que vai acontecer? Você acerta a marcha, o carro ele volta a responder em conformidade, e é da mesma forma que vai acontecer com o coração. Ele pega a pancada, pega. E aí vem a mudança. Então, agora ele vai pegar uma mudança mais acelerada, principalmente aqui na compressão, com vítima deitada. A mudança vai acontecer. Isso aí é fácil, não tem pra onde correr dizer, não, gente, não, isso aqui é só uma luz. Não, não existe isso. Ela vai acontecer a mudança. Ela é brusca, porém, ela vai pegar um ritmo diferente, mais acelerado do que o normal. E aí lembrar também os colegas que coração, no momento que você chegou e rapaz, não tem pulso, mas você presenciou a evolução dele. O coração ele não para naquela hora. Ele entra num processo de fibrilação ventricular, que é o quê? A arritmia. Ele não bate mais, porque aos nossos ouvidos, nós ouvimos quantos batimentos? 2. Mas no normal, são 4. São 4 batimentos, são rápidos, e você só percebe 2. Mas aí perde essa capacidade de batimento, você perdeu isso com a arritmia. Então, a arritmia cardíaca, ela vai se instalar. Quando se instala essa arritmia, aqui já está instalado, sabe o quê? Choque cardíaco. Se eu não controlar, aí o coração realmente vai parar. Aí nós falamos de uma morte clínica do coração. E aí a morte clínica do coração não quer dizer que o cérebro está morto. Mas é o tempo que eu vou lá e tentar recuperar. Claro, vai ter momento que a gente não vai conseguir mesmo. Não vai conseguir. Porque vamos depender muito também da idade do cidadão. Pode ter uma criança, muito novinha,
Entendeu? Pode ter uma arritmia, ele pode ter uma cardiopatia pré-estabelecida, pode ser uma pessoa idosa também, e isso também vai acontecer. Em outros casos, quando há um trauma direto no coração ou no tórax que acabou afetando o coração. Por exemplo, projeto de cara diz, olha, fulano pegou um tiro no pé esquerdo, graças a Deus no pé esquerdo. Aí eu falei, não, isso pode ser direito, também não tem problema. Mas a posição do lado esquerdo que ele pegou foi mais próxima para a parte interna, o corpo dele foi mais para fora, ele foi mais próximo. Então, na dissipação de energia, aí o que vai acontecer? Vai haver deslocamento. Então, o coração ele vai ser afetado. E aí também, se por exemplo, for um acidente de trânsito, cara, a 220 km por hora, bate, a primeira coisa que ele vai morrer é do coração. Por quê? Vai romper o arco aórtico. Porque a aorta, para quem conhece um pouquinho de anatomia, ela vem rente à coluna. Na parte posterior, que está na nossa região anterior, praticamente, ele vem cruzando aqui a aorta. Quando ela chega aqui nesse ponto, ela vai ela se desloca, formando um arco. E quando há esse arco e houve a colisão, então a desaceleração brusca, o carro bateu 220, e o meu corpo se deslocou a 220, e os meus órgãos internos também se deslocam aos mesmos 220. E aí o cara vai morrer instantaneamente no coração. Ah, mas ele teve outras lesões. Isso aí não foi a primária. A primeira lesão dele foi aqui, ó. O rompimento do arco. Então, isso vai acontecer sempre quando a gente vai pegar paciente. Então, já estava vários pacientes aí. Uns a gente recuperou, outros a gente não recuperou. Entendeu? Tivemos aí Brasilete lá na Praia do Lidaco, um desses pacientes lá de Salvador. Da mulher que ficou mais de 20 minutos no fundo d'água. E a gente ficou mais de 15 minutos lá fazendo compressão de ar, aguardando uma ambulância chegar. E aí o que aconteceu? Essa mulher simplesmente acordou. Claro, teve lesões, como qualquer pessoa teria. Pronto. Zero, 1 a 0, 1 a 0.